Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Estamos reunidos mais uma semana em partilha e eu acolho você que está conosco aqui com muito carinho, muita gratidão por você estar aqui sempre apoiando o nosso projeto, né? E quero dar um agradecimento especial a você que não só nos assiste, mas você que nos ajuda a evangelizar mais pessoas e compartilha o nosso vídeo, o nosso canal, nos acompanha e deixa aqui sempre o seu comentário, a fim de fazer o nosso canal crescer. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos partilhar o Evangelho narrado pelo evangelista São Lucas, no capítulo 17, que começa no versículo 11 e termina no versículo 19, essa passagem. É uma passagem muito conhecida, inclusive foi a liturgia diária da última semana. É a narração do Evangelho dos 10 leprosos. Nós vamos ler somente do versículo 15 em diante, para que nós possamos brevemente aqui partilhar aquilo que o Senhor com ternura colocou no meu coração e que eu espero que seja frutuoso para a tua vida também. Bom, Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 15. Um deles, vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia, e era um samaritano. Jesus lhe disse: não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meu irmão, quando eu meditava nessa palavra e rezava sobre ela, o que veio no meu coração é o seguinte: há uma diferença. Existem aqueles que estão buscando a Deus por causa das suas necessidades temporais. No caso desse evangelho, nós bem sabemos, eram 10 leprosos. A lepra, nesta época, era uma doença que marginalizava aquele que tinha a lepra, o doente de lepra. Ele ficava à margem da sociedade, ele era excluído. Ele era tido como alguém contaminado, alguém que estava com uma maldição e por isso tinha lepra, então ninguém se aproximava do leproso. Então eles andavam entre eles. Eram 10, todos eles tinham a lepra, então andavam, era aquele grupinho ali que andava junto. E eles estão andando e olham para Jesus e pede: Senhor, tem compaixão de nós. Os 10 leprosos sabiam que aquele que estava passando, que era Jesus, era capaz de curá-los. E Jesus se compadece. Jesus diz: ide mostrar-se aos sacerdotes, e quando eles vão andando, eles são curados. Pediram a cura, enxergaram em Jesus a capacidade de serem curados daquilo que eles precisavam. Muitas vezes nós enxergamos em Jesus aquele que pode nos dar aquilo que nós precisamos, e é verdade. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Deus feito homem, Ele pode tudo. Mas há uma diferença em olhar para Jesus como aquele que pode nos dar as graças que nós necessitamos, como aquele que pode nos garantir a salvação. Dos 10, diz o Evangelho, e foi essa passagem que nós lemos, o versículo que nós lemos, um deles, versículo 11, versículo 15, um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus. Um deles, quando percebeu que de fato aquele a quem eles clamavam por compaixão realizou nele a obra que ele precisava, entendeu que aquela cura tão instantânea, tão rápida, porque diz o Evangelho que enquanto eles caminhavam para ir falar ao sacerdote, eles já foram curados. Aquele entendeu que aquele homem era muito mais do que um curandeiro, era Deus. E sendo Deus, merecia ser glorificado e honrado e amado, e por isso ele volta. E quando ele volta, diz o evangelista São Lucas, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. Prostrou-se aos pés de Jesus, reconheceu que Jesus era Deus e não só um curandeiro, não só alguém a quem eu recorro na minha necessidade temporal. Não, Ele é Deus
E sendo Deus, merece ser adorado e merece ser glorificado. E é isso que ele faz. E o evangelista São Lucas vai dizer com muita clareza, era um samaritano, ou seja, era um homem de uma descendência da qual não conversava com os judeus, não conhecia Jesus como os judeus conheciam. E olha o que Jesus diz, não foram 10 os curados, não foram todos os curados? Onde eles estão? Só esse estrangeiro é que veio para agradecer a Deus. Mas aí acontece uma coisa maravilhosa nesse ato desse leproso que volta. Quando esse leproso volta para honrar a Deus, para glorificar a Deus, para reconhecer que Jesus é Deus e não só um curandeiro, ele recebe uma graça ainda maior do que a cura. Jesus diz para ele assim, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Conquistou o céu naquela hora. Meu irmão, é quando nós reconhecemos que Jesus não é só alguém que está nos atendendo nas nossas necessidades temporais. É quando nós reconhecemos que Jesus é soberano e é Deus. É que nós temos a oportunidade de ter em nós uma fé para além das curas e das realizações pessoais. Não, nós vemos em Jesus o Deus que nos salva. E salvação aqui é entrar no céu. Meu irmão, eu peço a Jesus que pela intercessão da Santíssima Virgem abra os teus olhos para reconhecer quem Ele é. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele abre o céu para você. Ele te salva. Ele morreu numa cruz para te salvar. Mas acontece que você precisa reconhecê-lo como tal. Adorá-lo, glorificá-lo, prostrar-se aos pés dele e ficar com ele. Porque muitas vezes nós recebemos a cura que a cura que precisamos. Nós recebemos o emprego que precisamos. Nós ganhamos o namorado que pedimos, a família que sonhávamos, mas não voltamos para reconhecer que isso é fruto de um Deus que pode muito mais do que isso. Ele não só pode, como Ele quer, além dessas graças temporais, te dar a salvação, que é a entrada no céu. Eu preciso olhar para Jesus com os olhos que vão além de quem é capaz de me dar as necessidades dessa vida. Não. Ele é o meu Deus. Ele é o meu tudo. Ele é a minha esperança. Ele é a minha salvação. Que Deus nos dê uma fé profunda como a desse samaritano, que ao perceber que Jesus era Deus, volta para adorá-lo. E adorando, glorificando e reconhecendo quem Jesus é, recebe a graça da salvação, a entrada no céu. Que nós não sejamos como aqueles que querem Jesus somente como um curandeiro, como alguém que olha para mim, escuta o que eu peço e me atende. Não, Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. Ele é Deus e Ele quer ser o seu Deus. Se você assistiu esse vídeo até agora, eu te peço para nos ajudar a crescer. Compartilhe, divulgue o nosso canal, deixe aqui nesse vídeo o seu comentário, a sua curtida e vamos juntos crescendo aqui. Que Deus nos abençoe e nos guarde pela intercessão da Santíssima Virgem e de São José. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.